que essa palavra ela vai falar com muitas pessoas aqui. Porque quando eu estava preparando o esboço daquilo que o Senhor me entregou, e eu fiquei pensando assim, Senhor, teve um batismo aí por esses dias, né? Então, um batismo, ele nos mostra que algumas pessoas que desceram as águas, elas entenderam a mensagem da cruz, elas entenderam aquilo que foi pregado. Então, foram 10 pessoas e eu fiquei pensando sobre esse número, mas o Senhor disse, essa palavra não é para quem batizou agora, é para todos aqueles que um dia tiveram um encontro com o Senhor, que entregaram suas vidas ao Senhor. Né? Essa palavra não é para um ou outro, é para todo mundo, porque essa palavra vem falar de uma pessoa que ela tem uma vida transformada, e uma vida transformada é uma caminhada, é uma jornada, é uma coisa que o pastor Haroldo, ele sempre fala, é assim, Jesus, ele não nos chamou para ficar só um dia na presença dele, ou para ficar um mês ou um ano. Jesus nos chamou para viver uma jornada com ele, uma caminhada até o último dia das nossas vidas. Então, a mudança de vida, ela não é apenas para quem começou agora, para quem se chegou agora. Essa mudança de vida é para quem está já na presença do Senhor há 10 anos, há 20 anos, há 40 anos e assim por diante. É uma mudança todos os dias, é uma transformação de mente para todos os dias, porque se a gente se estacionar, se a gente paralisar, meus irmãos, a gente vai ficar para trás, sabe? Então a gente precisa de todo dia ter um encontro com Jesus. E eles estavam aqui ministrando, meus irmãos do louvor, e foram falando daquela mulher samaritana, e o Senhor foi trazendo ela na minha mente, e eu pensando nela, o Senhor disse, aquela mulher, nunca mais ela foi a mesma. Depois daquele encontro, não teve, foi um encontro assim, sabe, tão grandioso que nunca mais aquela samaritana foi a mesma pessoa. Eu tenho certeza, irmãos, a Bíblia não tem mais detalhes contando como que foi o dia a dia dela e como que foi a segunda-feira dela, a terça-feira dela, um mês depois, mas eu acredito tão assim, firme no meu coração, que quando ela teve aquele encontro com Jesus naquele poço, que não tinha mais como ela ser a mesma, e assim tem que ser na minha vida e na vida de cada um. Eu fiquei pensando no Zaqueu, eu falei assim, meu Deus, eu acredito que aquele homem, sabe, que aquele homem teve uma transformação tão grande na vida dele, que eu imagino ele, um Zaqueu, um homem casado, que a esposa dele olhava para ele e falava, meu Deus, obrigado por esse homem ter sido transformado. Então isso é para todas as pessoas que elas têm um encontro com Deus, elas não podem, a gente não pode ser mais as mesmas pessoas. E quando eu digo ser as mesmas pessoas, eu estou dizendo das nossas práticas que desagradam a Deus, né? As práticas que nós fazíamos, a gente fazia coisas que nos separava de Deus, que nos afastava, que criava uma barreira, que criava uma parede entre nós e o Senhor. A partir desse nosso encontro com o Senhor, essa parede, essa barreira, ela tem que ser derrubada, ela tem que ser destruída, e nós temos que ser transformados, sabe? E a palavra, ela nos diz isso. Eu não estou falando aqui coisas minhas, de mim, eu estou falando aqui coisas que a palavra de Deus diz, sabe? É a palavra de Deus que nos orienta a nós termos essa mudança, essa transformação de vida. Como pode alguém que diz que teve um encontro com o Senhor continuar mentindo? Como pode alguém que diz que teve um encontro com o Senhor continuar com a infidelidade? Como pode alguém que diz que teve um encontro com o Senhor continuar fofocando da vida dos outros? Sabe, são pequenas coisas, porque a gente às vezes acha que tem que mudar coisas grandes. Não, vamos começar pelas coisas pequenas, sabe? E o que Deus falou muito ao meu coração é sobre essas mudanças, porque eu estava pensando, Senhor, até o modo de se vestir, mas Deus disse, o modo de se vestir é consequência, vem depois. O que Deus, primeiro Ele quer essa mudança nossa, de dentro para fora, porque não adianta nada colocar uma roupa de crente, tirar uma maquiagem para você dizer que é crente, sabe, se vestir como um crente, e por dentro você ser tão mundano quanto aqueles que estão lá fora. Ou talvez até pior,
Sabe por quê? Porque quando nós nos disfarçamos de crente e as pessoas sabem que nós não somos, sabe o que acontece? Nós afastamos pessoas que provavelmente viriam para a igreja, porque nós nos tornamos pedra de tropeço e mau testemunho. E as pessoas olham para a gente e dizem assim: desse jeito aí eu não quero ser. Então a gente tem que se preocupar com isso, meus irmãos. Sabe, não é só essa mudança fora, não é essa mudança exterior, ótimo, ok, ela é maravilhosa e faz parte, mas o encontro com Deus, sabe, essa entrega da sua vida a Deus, ela requer uma mudança de dentro para fora. Primeiro uma mudança interna, para depois começar as outras coisas, outras mudanças na sua vida. Então nós temos que nos preocupar com isso, sim. Temos que nos preocupar: Senhor, estou fazendo coisas que te agradam, estou fazendo coisas que me aproximam de ti, estou fazendo coisas que me faz ficar parecido com Cristo. Temos que fazer essas perguntas. Ou eu tenho feito coisas que, sabe, que me desaprovam. Como é que está o meu caráter? Temos que ter o caráter de Cristo, meus irmãos. Eu estou falando para você ser Jesus na terra? Não, eu estou falando para você tentar ser o mais parecido, porque a gente não vai conseguir ser igual a Ele nunca, mas tentar ser o mais parecido, sabe? Situações vão acontecer nas nossas vidas e as nossas reações vão dizer muito sobre quem nós somos. Quem somos nós quando alguém nos ofende? Quem somos nós quando sabemos que alguém falou de nós? Justamente. Quem somos nós quando estamos andando na rua e alguém esbarra na gente, você olha para a pessoa e o mínimo que você espera é que a pessoa peça desculpa e ela não pede? Quem é você? É a pessoa que você quer matar? Ou você é a pessoa que diz: Senhor, ajuda aí, porque ela deve estar com pressa e está acontecendo alguma coisa? Quem somos nós, as nossas reações, sabe? Aquele pedrão, aquela explosividade, nem sei se esse nome existe, acho que nem existe, aquela agressividade que tinha dentro de cada um de nós. Como é que nós estamos tratando isso? Como é que estamos tratando o nosso comportamento? Ou a gente não está se preocupando? Será que a gente está dizendo: não, eu sou assim mesmo e Deus me entende? Irmãos, não é isso. Eu sou assim mesmo e Deus me entende. O encontro com Jesus requer de verdade uma mudança, uma transformação. Se Deus não quisesse isso, isso não estaria escrito na Bíblia. Portanto, se está escrito na Bíblia, é porque Ele não te aceita da mesma forma que você era. Sim, vem do jeito que você está. Vem fumando, vem bebendo, vem xingando, vem traindo. Mas veio desse jeito, aqui você precisa deixar as coisas para fora. Aqui você precisa abrir mão dessas coisas. Não dá para caminhar com Jesus e fazendo essas coisas. Mas você está fazendo, eu estou fazendo. Está escondido. O pastor não sabe, minha mãe não sabe, meu namorado não sabe, minha irmã não sabe, não sei. Mas Deus sabe, meus irmãos. E é com Ele que nós temos que nos preocupar. A Bíblia diz, e isso é para gerar conforto e não medo. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então, quando eu sei que se eu estiver lá dentro do meu quarto sozinha, e eu posso fazer o que eu quiser dentro do meu quarto sozinha, mas se eu me lembrar que os olhos do Senhor estão sobre mim lá dentro do meu quarto, e isso gerar temor em mim, e eu pensar 2 vezes ou mais no que eu vou fazer, meus irmãos, é isso que tem que acontecer. Ele não está te vendo, o teu filho não está te vendo, o teu parente não está te vendo, mas o grande eu sou está te vendo. Ele está te vendo. E não adianta, não tem para onde. Eu não vou pregar o Salmo 139, não vou falar disso, não é dele, não é isso. Mas eu mandei esse salmo hoje para uma pessoa que está fazendo aniversário, e quando eu escrevi, eu comecei a meditar, porque ele diz que se ele descer no mais profundo do abismo, lá o Senhor está, mas se ele subir no mais alto dos céus, o Senhor está. Então não tem lugar onde a gente vá que Deus não nos veja. E a gente sabe o que acontece? O conforto de saber que Deus nos vê aonde nós estamos, que devia gerar dentro de nós. E muitas pessoas às vezes querem fazer coisas erradas, em vez de gerar uma confiança e um conforto. Eu estou guardada porque Ele me enxerga. Não, gera medo. Eu estou fazendo isso e Ele está vendo. Eu espero que esse medo gere transformação, meus irmãos.
que esse medo traga transformação. Amém? Eu mudei, viu? Eu contei para a Tami que no início, quando eu comecei a pregar, mandaram o pastor lá pro Jardim Irene, e aí me colocaram na escala. Aí eu já senti, eu falei, meu Deus, olha o peso, Jesus. Tiraram o homem que sabe pregar e que faz os malabarismos e colocaram eu fiquei pensando que eu estava no lugar dele, eu não entendi nada. Aí toda hora que eu estava pregando, eu falava, vou beber água, viu? E avisando para as pessoas que eu ia beber água, precisava. Eu dava uma informação, né? Aí foi passando os tempos, aí tem que andar com gente de Deus, que elas nos dão umas assessoria tremenda. A Leo e a Vanessinha disse, por que você tem que ficar avisando toda hora que você vai beber água? Gente, temos que andar com gente que nos orienta. Eu vejo o pastor dizendo da Rosa, eu vejo o Gabriel falando da Simone. Aí, Deus sabe os motivos, eu não casei com ninguém. Aí Deus colocou aí Deus colocou umas assessoras. E elas vão falando, para de falar que está bebendo água toda hora, eles estão vendo, amém? Volta para o foco. Aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos logo nas pauladas do apóstolo Paulo. Fez até uma combinação, as pauladas do apóstolo Paulo. Saí daqui hoje transformado, meus irmãos. Aleluia. O que você fazia aí que você tem que deixar para trás? Tem coisa aí que nós vai ter que deixar de lado, viu? Coisa aí que nós vamos ter que abandonar. Parece que está tudo bem, mas nem está tudo bem, viu? Parece que está tudo certo, mas não está tudo certo. Está escrito assim no versículo 17 até o 21, nós vamos ler. Quem está unido com Cristo, eu achei essa tradução aqui da linguagem atual que está no meu celular, achei, porque aí a gente compreende, muita gente, todos podem compreender, porque a minha é João Ferreira, é mais difícil. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele, amigos de Deus. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Está entendendo que a palavra está dizendo que Deus te deu uma tarefa? Uau! A nossa mensagem é essa: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem amigos de Deus. 20. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade dele. Amém? Você entendeu essa palavra? Eu procurei uma tradução que fosse muito fácil para todo mundo entender. A Bíblia está dizendo que eu e você, nós éramos inimigos de Deus. Você já imaginou você ter Deus como seu inimigo? E toda vez que nós escolhemos uma vida errada e uma vida de pecado, nós nos fazemos inimigos de Deus. O que é um inimigo, meus irmãos? O inimigo é aquele que é contra. O inimigo é aquele que, sabe, que está contra aquilo que você prega, aquilo que você anuncia, é aquele que combate tudo aquilo que é a verdade que você fala. O amor de Deus, a salvação, tudo aquilo que Deus, por meio dos profetas, dos discípulos, dos apóstolos, de Jesus,
tudo aquilo que Deus anunciou, e as pessoas que se levantam contra isso, elas se tornam inimigos de Deus. E isso para nós, quando nós já ouvimos a palavra, nós já entendemos, mas quando nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos também inimigos de Deus. Eu vou falar uma coisa, acho que a pior coisa que tem é alguém decidir ser inimigo de Deus. Porque é uma guerra que você já está, onde você já está declarado perdido, meus irmãos. Perdido. Não tem como vencer a Deus. Não tem como vencer. Então, é melhor a gente andar com Ele, ser amigo dEle. E deixar que Ele nos transforme. Está escrito aqui que Ele é quem vai nos transformar. Sabe? É Deus quem nos transforma. A Bíblia diz que sem Ele nós não podemos nada. É Ele quem nos transforma. Mas, uma coisa que eu vou te falar. Deus, Ele não é um Deus autoritário. Que vai pegar você e vai falar assim, olha, você tem que mudar. Muitas vezes nos casamentos acontece isso, né? A esposa impõe, ou o esposo impõe alguma coisa e diz, olha, a regra agora é o seguinte, a partir de agora você não faz mais isso, ou você não joga mais futebol, você não vai mais na casa de quem. Impõe essas regras. O Senhor, Ele não nos impõe essa regra. Apenas o que Ele quer é o nosso coração e a nossa obediência. Sabe, se nós entregarmos o nosso coração e a nossa obediência ao Senhor, parece difícil, talvez até seja, mas uma coisa é certa, que vale a pena. Se nós fizermos isso, que isso é a nossa parte, a parte mais difícil, a parte da transformação, é Ele quem vai conduzir, é Ele quem vai nos ajudar. E nós seremos sim transformados. Você sozinho você não vai conseguir. E eu vou te dizer, eu tiro por mim, porque antes, muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, quantas vezes eu por mim mesma decidi, eu não vou fazer mais isso. Eu vou parar de fazer isso. Porque dentro da gente existe algo que se chama a ética. Digamos assim, vou explicar para você. Com isso, você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe que se eu deixar meu celular ali, distraidamente, e você perceber que eu não vi, e você pegar esse celular e colocar dentro do seu bolso, não precisa ser cristão para saber que isso é um ato errado. Então, diante disso, tinha coisas que eu fazia, que eu falava, isso está errado. Então, isso eu não vou fazer mais. Mas pela minha própria força, sabe, pelo meu querer, irmãos, não dava 2 meses, 3 meses, para estar caindo nos mesmos erros. A gente só consegue quando realmente nós entregamos a direção e o controle das nossas vidas ao Senhor. Então nós conseguimos. Então não me venha dizer, não, mas eu não estou conseguindo. Mas por que você não está conseguindo? Você tirou o controle das mãos de Deus? Porque se você tirar o controle das mãos de Deus, você realmente não vai conseguir essa jornada. Eu disse isso, que você quer me seguir, pega a sua cruz. Eu vou falar, servir a Deus é maravilhoso, mas envolve carregar uma cruz. E essa cruz nem sempre é leve. E essa cruz são os seus problemas, são as suas dificuldades, são as suas lutas, sabe? Mas sabe Jesus carregando aquela cruz? Parece que foi do nada, parece que foi uma coincidência. Que aparece ali aquele Simão que vinha lá da cidade de Cireneu. Não foi uma coincidência, foi um propósito de Deus. Então Deus sempre vai colocar pessoas para nos ajudar a carregar essa cruz. Amém? Servir a Deus é uma jornada comunitária. Não é uma coisa para um só. Você talvez está dizendo aí, mas eu vim sozinho, da minha família, da minha casa, já tenho tempo, eu estou sozinho. Permaneça, persevere. Não desista e não olha para trás. Logo mais vai ter outras pessoas da sua família com você. Vai ter seus amigos, vai ter pessoas do seu convívio que olharam para você e viram que você não desistiu no meio das pelejas e elas vão querer viver o mesmo que você vive. E tudo isso, sabe, as pessoas vão enxergar em você se realmente tiver essa transformação na sua vida. Quantas pessoas desacreditaram de você no começo, Marina? Muitas pessoas desacreditaram. Muitas pessoas ainda estão até desacreditando. Sabe? Mas não é as pessoas que a gente tem que convencer. É claro, elas têm que olhar para a gente e ver Deus. Mas o primeiro que tem que acreditar em mim e você é o Senhor.
partir da hora que nós mostramos a Ele, Senhor, realmente eu quero algo sério contigo. Só me dá força para suportar tudo que vier pela frente. Essa tem que ser a nossa oração, porque vem muitas coisas pela frente. Se alguém um dia falou para você que servir a Deus e andar com Ele seria só mil maravilhas, eu vou te dizer a verdade, essa pessoa mentiu para você. Amém? Todavia eu estou aqui para afirmar para você que não tem outra escolha e nem tem caminho melhor do que andar com Jesus Cristo. Depois que eu comecei a minha caminhada com Jesus Cristo, parece que as lutas multiplicaram. Mas é uma força que vem, eu não sei, sabe, explicar, mas eu sei que vem dele, e é possível suportar todas as lutas. Às vezes você olha e você diz, não, mas não tem luta não, está sempre bem, tudo, só Deus é que sabe das nossas lutas. Eu estou dizendo de mim não, eu estou falando de você também. Só Deus e você sabe o que você tem suportado. Porém, continue, suporte o que você tiver que suportar. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora nunca vai suprir o que Deus tem para te dar. Não existe alegria no mundo que possa suprir, mesmo você nos seus dias difíceis, saber que a presença de Deus está com você, que Ele está em você, que Ele é um com você. Amém? Eu escrevi algumas coisas, tipo, ser uma nova criatura significa que quando uma pessoa entrega a sua vida e coloca a sua fé em Jesus, ela se torna uma nova pessoa. O Espírito Santo age nela e transforma. E como é essa transformação? Eu já falei essa transformação, meus irmãos, porque é difícil a pessoa se converter hoje e amanhã ela já ter mudado por fora, ela já está diferente. Não, mas é aos pouquinhos e é de dentro para fora, e eu já falei isso. Então, sabe, é um processo. Eu vou te dizer algo para você parar de brigar com pessoas que estão dentro da tua casa, talvez. Tem alguém que vai se receber isso e vai se incluir dentro disso. Com cada um de nós, Deus vai agir de uma forma. Sabe, o processo com você foi de um jeito, foi acelerado, Deus fez, você mudou, você deixou isso. Mas seja paciente, Deus está fazendo, a obra dele, sabe, está acontecendo. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu me converti, o esposo converteu, mas eu estou a milhão, eu estou na presença, eu estou firme, e ele está aí quase parando, está parado, não sei o quê, sabe? Mas quem disse para você que Deus não está trabalhando na vida dele, ou na vida dela, ou na vida do teu filho, só porque ele não está no mesmo ritmo que você? Com cada um é de um jeito. Sabe, eu tenho as minhas características, você tem as suas características, e elas foram dadas a você por Deus, então Ele sabe a melhor forma de trabalhar com cada um de nós. Mas não ignore o trabalhar e o agir de Deus. Enxergue, consiga enxergar, sabe, que essa pessoa já não é mais como era antes, que tantas coisas que ela fez, ou sabe, te magoaram, que já ela tem tentado mudar. Eu nem sei por que eu estou falando essas coisas, mas Deus sabe, porque não foi isso que estava dentro do esboço para falar, mas o Senhor sabe. Então, paciência no processo com aqueles que estão caminhando com você, em nome de Jesus. Às vezes a gente quer acelerar as coisas, sabe o que a gente faz? A gente atrapalha Deus trabalhar. A gente quer impor nossas regras, nosso jeito, e a gente atrapalha de Deus trabalhar. Deixa Deus fazer do jeito dele. Como diz o louvor, vai ser tão lindo. Ele ficou esperando eu cantar o louvor. E hoje veio aqui a minha assistente, Tamara. Glória a Deus. Gente, eu estava pensando tanto nela agora de tarde em casa. Meu Deus, que conexão. Chegou, eu limpei os olhos. Falei para ela, eu limpei os olhos para ver se não era uma visão. Fiquei assim. Amém? Então deixa Deus fazer do jeito que Ele tem que fazer. Abre sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 4, vamos ler a Bíblia. Capítulo 4, a partir do 22.
partir do 22 diz assim: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovadas. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais. A palavra de Deus é poderosa. Por isso, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Meu Deus. Recebe aí, povo. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar você. A gente tem que fugir. A gente tem que resistir. A palavra de Deus diz para a gente se submeter a Deus e resistir ao diabo, que ele vai fugir de nós, sabe? Então a gente começa fazendo como? Se submetendo a Deus, se submetendo à vontade de Deus, para poder depois resistir ao diabo. E em seguida ele vai fugir de nós. 28. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar aos pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês fazem, que vocês dizem, faça bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, o qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Que conselhos, meus irmãos. Que orientação maravilhosa para as nossas vidas. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Sabe, a gente tinha que pegar essa palavra aqui que eu li, tinha que pegar cada um desses conselhos, meus irmãos, e listar aí, número 1, número 2, número 3, sabe, cortar um papel, fazer uma coisa e colocar na porta da nossa casa, colocar na nossa geladeira, colocar na parede do lado do nosso quarto, para todo dia nós meditarmos nesses conselhos, sabe? Porque o que ele diz aqui são coisas que, sabe, que vão mudar e transformar uma vida, a nossa vida. Uma pessoa que tem um encontro com Deus, realmente ela vai se encaixar dentro disso. Acontecem coisas com a gente que a gente fica nervoso, passa raiva, acontece. Mas está dizendo aqui que não é para a gente passar o tempo todo com raiva, ou seja, você não pode dormir com essa raiva dessa pessoa. Se tem alguém aqui nessa igreja hoje, em nome de Jesus, que se encontra nessa situação, você está com raiva de alguém, talvez você está com raiva do irmão, talvez você está com raiva do irmão aqui da igreja, talvez você está com raiva de alguém da sua família, ou de um vizinho, sabe, conserte as coisas, parece absurdo o que eu vou falar para você, mas eu vou te falar, dê o primeiro passo você. Quem é mais crente, meus irmãos, dá o primeiro passo. Quem é mais crente, pede perdão primeiro. Sabe, quem é mais crente, perdoa primeiro. Ah, mas ele... Não diz respeito a ele, não diz respeito ao outro. Diz respeito, eu estou falando do seu relacionamento, você e Deus. Ah, mas eu que fui humilhada, eu que fui ofendida, eu que fui ferida. Diz respeito ao relacionamento entre você e Deus. Sabe, a gente fica esperando a pessoa vir, a pessoa falar, e a pessoa não vem, e aquilo vai se prolongando, e o diabo vai achando oportunidade, e vai criando uma bola de neve, aquilo que era pequeno vai ficando grande, e quando você vê tem um muro que separa. Coisa simples de resolver. Será que alguém deu um tapa na sua cara?
Chegou a esse nível? Que até nisso a Bíblia diz, se der um tapa, vira o outro lado. Pede umas coisas assim que a gente fica, meu Deus, não deixa acontecer. Né? Mas a Bíblia, Jesus, são os mandamentos, é o que está escrito na palavra de Deus. Ah, vamos caminhar 1 milha, você tem que caminhar até 2, a palavra de Deus está dizendo. Ou seja, tem que ir ali fazer uma visita, tá bom, fiz uma visita, agora vou embora para minha casa. Não, irmão, surgiu outra necessidade, vai na outra necessidade, amém? Jesus te dá força e tira toda a preguiça, e tira todo o cansaço. Então vai em nome de Jesus. Eu estou tomando posse, eu não estou com preguiça, mas um pouco de cansaço, amém? E eu recebo, porque sabe por quê? Porque essa palavra aí está falando muito comigo primeiro. Quantas vezes eu estou falando assim, dando desculpa ao Senhor, eu, igreja, estou confessando, Deus, hoje eu estou cansada, eu estou só o bagaço, hoje eu estou só o pó. E tu sabe, Senhor. Mas como que ele não sabe se foi ele que permitiu o trabalho? Né? Mas a gente fica se explicando. Aí alguém diz, ei, vamos só ali, vamos caminhar 1 milha. Aí tu tem que se lembrar, vou caminhar 2, Senhor. E o Senhor vai colocar umas rodinhas aqui nas minhas pernas, meus pés, e eu vou. Amém? Mente transformada, vida transformada. Uma pessoa que decidiu verdadeiramente caminhar com o Senhor Jesus. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Todo mundo conhece muito. Romanos 12. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Amém? Uma coisa estranha é você dizer assim, eu sou de Jesus, mas você querer estar no mesmo lugar que os escarnecedores estão. Se a própria Bíblia, no Salmo número 1, diz assim que não é para a gente se assentar na mesa dos escarnecedores. Aí a gente está lá, se envolve nas conversas, nas piadas, nas risadinhas. Daqui a pouco a gente está escarnecendo também. Então diz isso aqui, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente, da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. E que vontade é essa? Isso é aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável a Ele. Somente com essa transformação de mente nós vamos viver a vontade de Deus. E a Bíblia está falando que a vontade de Deus para as nossas vidas são coisas boas, meus irmãos. Sofrimento existe sim, no meio da nossa caminhada, mas Deus, quando Ele nos chama, Ele não nos chama para viver uma vida de sofrimento. Não estou querendo que você entenda que eu estou te dizendo que o seu sofrimento significa que você está longe de Deus. Talvez seja uma situação, um tempo que você tem que passar por alguma coisa para aprender alguma coisa, sabe? Mas quando Deus nos chama é para viver isso daqui. A vontade dEle que diz que é boa, é perfeita e é agradável. Com lutas, com dificuldade, com peleja, como já foi falado. Mas ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muito diferente daquilo que se vive lá fora. Então a gente precisa fazer uma escolha. O que eu quero viver para a minha vida? Eu quero realmente essa mudança de vida, eu quero essa transformação, eu quero ser essa nova criatura. Então haja como tal. Sabe? Existe, digamos, um muro imaginário, porque ele não é real. Real de você tocar. Mas ele existe, ele é imaginário, mas ele existe. Um muro onde muitas vezes as pessoas, elas sobem e elas não sabem o que elas querem da vida dela. Uma hora ela está aqui, na presença do Senhor, queimando por Jesus, sabe? Jejuando, orando, mas vem uma situação, ela fica meio balançada, daqui a pouco ela está do outro lado do muro, longe da vontade de Deus. Irmãos,
Deus não nos chamou para isso, é decisão. Viver com Cristo é uma decisão. Eu decidi e aconteça o que acontecer na minha vida. Sabe? Independente do que acontecer na minha vida, eu escolhi andar com Cristo, eu escolhi ter uma vida transformada. E eu vou viver isso. Mas e se você perder o emprego? Continue servindo a Deus. Mas e se seu pai morrer? Continue servindo a Deus. Mas se Deus levar seu filho? Isso dói. Continuarei servindo a Deus. Amém? E eu sinto o peso do que eu estou pregando aqui. Mas não tem nada, irmãos, nada que possa nos tirar da presença do Senhor. Porque não é nem o que Ele nos dá, é o que Ele é na nossa vida. Jó, ele só foi conhecer a Deus depois que ele perdeu tudo. Depois que Deus tirou tudo que Deus tinha dado para ele. Foi que ele veio saber quem era Deus na vida dele. A Bíblia diz que ele fala assim: eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Sabe? Os meus olhos te veem. Então que a gente tome uma decisão na nossa vida, que a gente não precise passar por essas perdas para poder enxergar a Deus. Ok? Você já veio, você já está na presença, você já enxergou a Deus, então permaneça. Não queira pagar o preço, meus irmãos. Não queiram pagar o preço. Alguém sabe o que eu estou falando e alguém está recebendo o que eu estou falando, o que eu estou pregando, mas não queira pagar o preço. Fica, continua. Está difícil? Vem. Está se arrastando? Vem. Só não pode parar. Só não pode olhar para trás, só não pode desistir. Amém? Tem outro. Para onde nós iremos? Né? Para onde nós iremos? Eu e você, uma vez que nós conhecemos essa verdade, nós não temos mais para onde voltarmos. Até porque a Bíblia diz que depois que nós conhecemos, nós nos tornamos indesculpáveis. Uau! Então você não tem mais desculpa. Sabe, antes você dizia: não, eu não sabia disso, eu não conhecia. Só que agora, pelo menos se você veio nos últimos 5 cultos aqui nessa igreja, ou se você, se você tem lido a Bíblia, se você tem falado com pessoas de Deus, elas têm explicado da palavra para você, você se tornou um indesculpável. Porque no grande dia, eu imagino isso, que Deus vai passar lá no telão. Olha o dia aqui, que eu preguei na igreja. Olha o dia aqui que eu te alertei. Olha o dia que eu enviei a missionária. Olha o dia que eu enviei o servo. Olha o dia que eu enviei o irmão. Olha o dia que eu te despertei na madrugada. Olha o dia que eu enviei o socorro. Olha o livramento que eu te dei. Como que nós vamos dar desculpa para Deus que nós não sabíamos de nada e nós éramos inocentes? Como que nós vamos dar essa desculpa para o Senhor? A gente às vezes quer tratar Deus como nosso amiguinho. A Bíblia está dizendo que é para ser amigo dele. Sabe? E não amiguinho. Deus não é meu amiguinho. Ele é o meu amigo. Sabe quem é meu amiguinho? É a menina que trabalha comigo. Ela é minha amiguinha. As pessoas que algumas pessoas aí que eu encontrei. Louvado seja Deus, sabe? Na minha caminhada eu encontrei pessoas maravilhosas para trabalhar junto. Então, eu tenho grandes amiguinhas. Eu sei que nem todo mundo pode falar isso, mas eu tenho esse privilégio, sabe? Dessa forma. Então é isso. Deus, Ele não é nosso amiguinho. Ele não é o teu amiguinho, o teu coleguinha. Que hora você faz de ser fiel a Ele, outra hora você faz Ele de bobo. Não é isso. Deus, Ele é o amigo. Amém? E é isso, meus irmãos. Oh, glória! E é só 7:30. Abra sua Bíblia em Mateus aí para a gente caminhar para o final. Mateus no capítulo 22. Bom, se eu não mudar com essa palavra, eu mereço o que eu mereço? Eu não sei. Mereço que o Senhor pegue minha cara e raspe no chão.
Se eu estava na minha casa e Deus foi me dando essas lapadas. Se eu não tomar isso para mim primeiro lá, sabe? Porque eu falo assim, Senhor, se eu pregar isso, meu Deus, eu tenho que andar. Aí o Senhor fala, mas é para isso, você tem que andar na linha mesmo. Você tem que andar na linha. Você nem sabe o quanto estão te observando, meu Deus. Vou dizer para você que o seu telhado é de vidro. Meu Deus do céu. Seu telhado é de vidro. A Bíblia diz que nós somos o quê? Carta viva. Que tipo de carta nós estamos sendo? É isso? Mateus capítulo 22, a partir do 34. Entre tantos fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em um conselho. Jesus já tinha dado uma nos saduceus, uns capítulos, uns versículos antes. Aí vem os fariseus querendo pegar Jesus. Ai, meu Deus. Eu imaginei essa cena aqui em casa, fiquei dando risada. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Sabe, irmãos, e lendo esse primeiro mandamento aqui, ele parece até ser uma coisa mais fácil, né? Amar a Deus assim, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Ora, afinal, Deus fez tudo. Deus nos deu vida, nos deu fôlego de vida, Deus nos deu saúde. De vez em quando Deus envia um irmão para mandar um pix, sabe? Uma irmã para mandar um pix, para mandar um pãozinho para a gente, de vez em quando chega uma sacola da feira lá em casa, né, pastor? Então, sabe, a gente olha para Deus fazendo todas essas coisas e a gente diz, eu vou amar a Deus. Parece que é fácil amar a Deus, Ele me beneficia em tudo, e Ele faz tantas coisas, mas aí vem a segunda parte, eu te digo que está escrito no título disso aqui, que é o grande mandamento. Porque não é só amar a Deus. Quando você vai amar a Deus, tem um pacote. Sabe o combo? Quando você compra o combo, você não quer só o hambúrguer. Vem a batata, vem a Coca-Cola, vem tudo. Então, quando diz que você tem que amar a Deus, tem a parte que a gente fica, às vezes, meio que assim, que é amar o nosso irmão. Eita, meu Deus. E eu vou dizer, nem sempre o nosso irmão é fácil de ser amado. Eita, como tem irmão difícil de ser amado. E é esse irmão difícil de ser amado que você tem que constranger. É esse irmão que você tem que amar mesmo. Amar com falsidade, amar, não. É amar da mesma forma que está escrito aqui. Amar a Deus de toda a sua alma, de todo entendimento e de todo o coração. Sabe? E quando eu amo, eu suporto tantas coisas que se eu não amasse, eu não suportava. Meu Deus do céu. E esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante. Semelhante quer dizer o quê? Parecido. Semelhante, igual a este, é amará o teu próximo como a ti mesmo. Senhor do céu, nos dê graça para amar o nosso próximo, Senhor. Porque nós somos pessoas transformadas, somos pessoas mudadas e nós precisamos amar o nosso próximo, porque está escrito na palavra. Como é você, uma pessoa mudada e transformada, e dizer que amo a Deus, mas eu não suporto aquela pessoa. Eu sou crente sim, mas eu não suporto aquela pessoa. Irmãos, eu não estou entendendo nada quando eu estou escutando algumas coisas assim. De verdade, eu não estou entendendo algumas coisas. Estou entendendo algumas coisas. Eu não sei se você está passando por isso, de alguém te dizer, eu sou cristão, mas não me desce. Como pode isso? Como pode? Não é isso que Deus espera de uma pessoa que tem a sua vida transformada, que tem a sua vida renovada, uma pessoa que é uma nova criatura. Que nova criatura é essa que não suporta o irmão?
Como é que pode uma coisa dessas? E aí eu fui escrevendo lá, eu escrevi: não tem como ser uma nova criatura com as velhas práticas, não tem como ser uma nova criatura e não amar e perdoar o seu irmão, porque não é só amar, tem que perdoar, sabe? Ah, mas é tanto deslize. Quantas vezes a Bíblia diz que tem que perdoar? 7 vezes? É só 7, né? Então é um perdão para um perdão para cada dia da semana. Misericórdia, já fez as contas? Você já calculou quantas vezes dá 70 vezes 7? É o ano inteiro. Misericórdia, é um gole d'água e uma liberação de perdão. É outro gole d'água e um pedido de perdão. E é desse jeito a nossa caminhada. É desse jeito. E o perdão, meus irmãos, quando eu peço perdão, isso significa que eu estou verdadeiramente arrependido. Não é porque o meu coração, eu fiz errado e aqui tem um remorso, e por causa desse remorso, mas aí você já planeja. A iniquidade já batendo na porta. Pede perdão aí, pede desculpa, aí depois você faz de novo. Isso não é pedir perdão, isso não é arrependimento, isso é remorso, e Deus conhece as práticas, entendeu? Não tem como ser uma nova criatura se não amar e obedecer a Deus. Vai ser fácil? Não, mas é possível, já falei isso. A nova criatura vai ter uma vida semelhante à vida de Cristo. Já falei. Vai ter um relacionamento com o Pai. Eu sou uma nova criatura, mas eu não quero me relacionar com Deus. Quando eu precisar, eu falo com Ele. Existe isso, existe. Quando eu precisar, quando eu estiver doente, quando eu ficar desempregado, quando eu ficar triste, quando eu levar um fora, aí eu vou falar com Deus. Não, irmãos. É relacionamento com Deus. Isso significa o quê? Que nos meus dias piores, nos meus dias de tristeza, nos meus dias de problema, eu vou me achegar ao trono de Deus. Mas no meu dia de alegria, eu também vou estar com o meu Deus. Porque muitas vezes nós vamos para a festa e fala para Jesus: fica aí fora, que eu vou entrar sozinho. Quando eu sair, você volta comigo. Tem que convidar Jesus para as nossas festas também. Mesmo jeito que a gente quer Jesus no momento do luto, Ele precisa estar nas nossas festas. Ou você é um numa situação e você é outro em outra situação. Quantas caras vocês têm? Quantas caras eu tenho? Quem sou eu? Você já se fez essa pergunta: quem sou eu? Eu sou o mesmo, eu sou a mesma quando eu estou feliz com o Senhor, quando eu estou triste? Ou quando eu estou triste eu culpo a Deus por tudo e não quero saber dEle? Sabe que se está falando aqui, irmãos, é porque tem isso mesmo, uma vida de uma pessoa que ela tem uma vida transformada, uma pessoa que é uma nova criatura, ela vai ter uma vida de oração. É necessário. A gente não vai se manter de pé, irmão, se nós não tivermos uma vida de oração. Se não fosse, a Bíblia fala muito, muito, muito sobre oração, sabe? Toda a Bíblia vai falar de oração. Alguém orou, alguém orou, alguém orou. Jesus orava, meus irmãos. Por que nós queremos ter um relacionamento com Deus e a gente acha que a oração é uma coisa de segundo plano? A gente precisa ter uma vida de jejum, meus irmãos. Sabe, é o mínimo que a gente tem que fazer. É uma vida de jejum também. Sabe, de você ter o teu tempo, de você se esvaziar de todas as coisas, para que Deus, Ele venha, você venha se encher mais de Deus. Então essas coisas básicas, sabe, que são as coisas simples de uma vida, de uma pessoa que tem uma vida entregue ao Senhor, que quer ser uma nova criatura, sabe, quer ser uma nova criatura, mas não quer fazer as coisas simples, as coisas básicas. Como é que vai se manter firme? E quando vier o dia mau, quando vier as coisas ruins, os dias difíceis, onde é que nós vamos estar firmados? A gente vai se levar, como foi pregado hoje de manhã sobre a tempestade. Quando vier a tempestade, vai vir o desespero? Não, por isso a gente precisa, sabe, de relacionamento com Deus.
Uma coisa que o Senhor falou muito ao meu coração foi sobre a prática da palavra, porque a Bíblia diz que nós não podemos ser somente ouvintes, mas nós temos que praticar. Então tem que parar com essa mania, sabe, com esse comodismo de chegar sexta-feira você vir para o culto e chegar domingo você vir para o culto só para ouvir uma palavra. Você precisa, além de ouvir, você precisa começar a colocar em prática também. Fica muito fácil, sabe, cumprir a sua rotina. Eu vou para o culto porque se transformou numa rotina. Tem culto sexta e tem culto domingo. Então eu vou escolher um horário, o horário que for melhor. De manhã está frio, eu vou só de noite, sabe? Ou eu vou de manhã para me livrar do culto da noite, sabe? Desse jeito. Não, é uma vida, sabe, de verdade, uma vida entregue ao Senhor, é uma vida onde você realmente vai praticar aquilo que você tem ouvido. Aí você vem para o culto, você ouve a palavra, aquilo vem trazendo uma transformação, uma mudança na tua vida, e quando você vê, você está firme com o Senhor. Quando você perceber, meus irmãos, passou 1 ano, passou 2 anos, passaram-se 5 anos, e você não retrocedeu. Glória de Deus, daqui 2 meses, vai fazer a minha primeira década na presença do Senhor. Primeira década na presença do Senhor. Como eu disse no início, foram só 1000 maravilhas? Não, eu tive meus dias, sabe, eu tive meus dias muito difíceis. Como diz aí o ditado, eu tive meus dias de cão. Teve os dias de luta, mas teve os dias que eu desanimei. É uma coisa que eu quero falar para você, o desanimar é diferente de parar. Teve aquele dia que eu não tive força, mas nenhum desses dias eu falei, eu não vou mais servir a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei que lá fora está bem pior, e a gente precisa ter essa certeza. Sabe, não sei quanto tempo tem que você está na caminhada, eu não sei se faz pouco tempo ou se já faz muito tempo, mas é até o fim. O Senhor nos chamou para ir com Ele até o último dia. Olhando para Ele, olhando para o alvo. Tem um alvo. Tem uma carreira para você concluir. Esses dias eu estava vindo do trabalho. E aí eu passei por ali pela rua. E ouvi um dos meninos. Esse menino fica aí com os telefones avisando que a polícia vem, sabe? Quando eu passei perto daquele menino, ele falou assim para o outro, rindo. Eu ouvi porque foi bem na hora que eu passei e ele falou assim, hoje eu só corri da polícia. Hoje eu estou igual um corredor, mano. Passei o dia todinho só na correria, correndo. Aí ele falou que foi da polícia, mas o outro falou assim, dos homens? Ele falou, mano, hoje eu corri o dia todo. E eu saí andando e o Senhor falando ao meu coração. O Senhor falou assim, você viu a carreira que ele está correndo? Você viu a corrida que ele está correndo? Eu te propus uma outra corrida. Eu te propus uma outra corrida. E essa corrida que eu te propus, ela tem um prêmio. Sabe, e esse prêmio, eu não vou conseguir ele na metade da corrida. Porque não tem nenhum corredor que corre só metade da corrida e ganha o prêmio. Ele tem que chegar no final. Ele tem que chegar no pódio, ele tem que concluir. Sabe, e esse prêmio que a Bíblia fala para quem está correndo essa corrida, é a coroa da salvação. E eu corro, a gente precisa correr, irmãos, essa corrida almejando esse prêmio que está lá na frente, essa coroa. E sabe, quando aquele menino foi falando essas coisas, e o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre isso, o Senhor veio e falou assim, Eliane, fica alerta, porque você tem um inimigo que ele está doido para roubar sua coroa. Então, sabe aquele menino? Ele está correndo uma corrida, e se ele não mudar, ele não tiver uma mudança de vida, o final dele vai ser trágico. A gente sabe disso. Então, eu e você que entendemos essa corrida que o Senhor nos propôs, que nós possamos correr ela e ir até o final. Amém, meus irmãos?